Olá, meninos e meninas! Vamos gravar a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, 16/7/2020. Estamos estudando o livro quarto, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e o item 7 desse capítulo, que é a duração das penas futuras. Nós já vimos 3 questões na primeira parte, e agora vamos para a quarta questão, que é a 1006. A questão 1006, Kardec pergunta: a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? E o jeito que a resposta começa pode gerar até uma certa confusão. Falando, pode, desde que esse espírito seja eternamente voltado ao mal. Na verdade é não, né? A resposta é não. Se a gente ler aí vai ver, não tem como. Ele vai explicar que só para espíritos que ficassem sem progredir incessantemente é que a pena seria eterna. Mas o Espírito Verdade fala isso é impossível. Por quê? Porque seria a negação da lei do progresso. De uma forma ou de outra, o espírito vai acabar se mexendo. Né? A gente usa muito essa expressão no meio espírita, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então, podemos estudar, podemos aprender, podemos agir corretamente, mas não queremos. Somos teimosos, continuamos agindo de maneira equivocada, continuamos prejudicando o próximo, até nos prejudicando mesmo. Dessa maneira, vamos sofrendo as consequências desses nossos atos. E se fizermos isso por muito tempo, vamos sofrer por muito tempo. Mas não é eterno, porque em algum momento eu vou olhar aqueles que eu amo que seguiram viagem, eu fiquei para trás, e aí eu vou querer alcançá-los. Ou a dor é tão grande que eu resolvo me redimir. O Chico dizia isso, que ele nos preocupava tanto com os espíritos que caem pela dor moral, porque a dor redime. Ele falava, olha, o erro gera, né, o erro moral gera uma dor tão grande que acaba fazendo com que o espírito se arrependa e pense em mudanças. Ele diz, o perigo é quando o espírito cai pelo conhecimento, pelo orgulho. Ele falou, porque aí ele ainda nem se vê caído. Então vai demorar um tempo maior até que ele reconheça que errou e possa começar a sua mudança. Agora, quem cai pela dor moral, logo já percebe, porque a dor é um indicador, né, de que as coisas não andam bem. E normalmente quando dói, a gente procura alguma solução. Ainda na resposta 1006, a lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Então, assim, mas quanto tempo eu vou precisar para pagar a minha dívida? Não sei. Quanto você vai dedicar de esforço a isso? Pode ser dias, semanas, meses, anos, encarnações, depende do quanto tempo nós vamos realmente dedicar a isso, qual a energia que nós vamos colocar na superação daquela dificuldade, daquele obstáculo. A questão agora é a 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Não, não há. Há espíritos de arrependimento tardio, há espíritos que demoram muito, mas como eu falei na questão anterior, algo vai acontecer que faça com que esse espírito se mexa. A dor, como a gente disse, não é? A dor que aqui eu estou generalizando, eu citei 2 exemplos de dor. A dor de ver, por exemplo, que as pessoas que amamos seguiram viagem, a dor de estar de alguma maneira alijado das condições melhores que nós gostaríamos de ter, né? Não ter paz de espírito, estar angustiado, deprimido, ansioso, tudo isso nos incomoda profundamente. Então, nós vamos, né, pela dor, buscar auxílio. Vamos pensar em pessoas encarnadas que não procuram médico, que não procuram psicólogos, que não procuram instituições religiosas e não querem saber de se modificar.
elas vão desencarnar e vão carregar consigo o problema, não é? Se for físico, que precisava ser tratado, possivelmente o perispírito continuará lesado, pode marcar um novo corpo em uma encarnação futura. Se for psicológico, depressão, ansiedade, angústia, o espírito vai para o mundo espiritual e continua com as mesmas características. Então, em algum momento, por isso que quem fala assim, não vou procurar médico, psicólogo, não vou ficar procurando problema. Eu acho interessante, até interessante, mas tristemente interessante, né? Vermos que pessoas falam assim, não acredito no tratamento. Ora, não acreditar no tratamento espiritual, não acreditar no tratamento da ciência psicológica ou da medicina, é negar um dos princípios básicos do espiritismo, que é a ciência. Nós temos provas de que essas coisas funcionam, de que elas dão certo. Então está lá escrito na bula do remédio que para 99,2% dos pacientes aquele remédio vai funcionar, pode ter algum efeito colateral, mas vai funcionar. Não é crença isso, ele é testado para chegar àquilo lá. São índices, né? São números. E esse negacionismo, né, que a gente vê as pessoas, eu até já comentei, né, pessoas que olham o esqueleto dos dinossauros e falam que o dinossauro não existiu, ou olha a foto da Terra redonda e fala que a Terra é plana, fala que vacina não funciona. São pessoas que sofreram uma profunda lavagem cerebral, lavagem no sentido negativo, né, porque lavar é uma coisa boa. A gente quer tirar a sujeira, a gente lava. Mas nesse caso, a lavagem cerebral que destruiu, né, veio água demais aí, destruiu bases racionais. Então as pessoas optam por negar, por exemplo, o que está acontecendo numa pandemia. Aliás, a negação, se a gente estudar um pouco da psicologia, vai ver isso, é uma das fases, né, do luto. Quando nós perdemos alguém, não só pelo desencarne, né? Quando nós perdemos o emprego, quando nós perdemos alguma coisa na nossa vida, uma das fases é negar. Então, pegar o exemplo do emprego, né? Não são raros os casos de pessoas que perdem o emprego, não avisam a família, continuam se vestindo, saindo para o trabalho como se fosse realmente trabalhar, continua negando. Ou está com uma doença grave, não fala para ninguém, fala que é bobagem, que não vai tratar, enfim, esse tipo de pensamento ele é antagônico à doutrina espírita, que é racional, que é científica, que pensa que nós devemos acompanhar todos os avanços que a ciência nos oferecer, não é? Claro que a ciência não tem a verdade absoluta, porque ela está sempre se renovando, né? Não estamos num mundo perfeito, onde a ciência é perfeita, mas dentro do que a ciência pode nos oferecer no momento, nós devemos abraçar aquilo. É nossa obrigação, para sofrer menos. Senão, né, as penas serão mais duradouras. Por quê? Porque a nossa teimosia vai fazer com que a gente sofra mais. Quando a gente vê alguém assim, nós temos que amar, temos que respeitar a pessoa, mas não, do ponto de vista espírita, não podemos concordar, não é? O que seria concordar? É dizer, eu não quero isso para mim, ainda que eu ame e respeite todos os meus irmãos, isso eu sei que não é algo bom, então eu não quero para mim, e se possível, se eu puder ajudar a pessoa, dissuadi-la, né, desse negacionismo, ela vai sofrer menos, porque ela vai mais rapidamente perceber qual é o caminho da redenção. Eu vou fazer a última questão dessa segunda parte, a 1008, deixar a 1009 para depois. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado? Depende sim da vontade do espírito, mas elas são impostas não porque Deus falou, aquele ali, né? Lembra lá da primeira questão da aula de hoje. Tudo faz parte de regras universais. Então,
é imposto ao indivíduo colher aquilo que ele plantou. Se eu lesiono o meu perispírito, por exemplo, tomando veneno, né, eu me suicido através de uma ingestão de um produto que vai destruir todo o meu aparelho digestivo gástrico. Eu vou lesionar meu corpo, vou desencarnar e vou lesionar o meu perispírito. E terei que, de alguma maneira, recuperar esse perispírito numa vida futura. Ai, por que, que eu tenho gastrite? Por que, que eu tenho úlcera? Por que, que eu tenho um câncer nessa região? Temos explicação para isso. Tem um estudo fantástico de um geneticista da Unicamp, livre docente, professor aposentado já da Unicamp, espírita, o Dr. Romário, que ele fala como que se liga as células, né, do perispírito ao corpo para moldar esse novo corpo que está em formação. É um trabalho bastante complexo, né, que tem uma linguagem da medicina, mas eu tive a oportunidade de fazer um seminário com ele em Campinas e é realmente fantástico perceber todo esse mecanismo reencarnatório que a gente traz características, dentre essas características, lesões do nosso passado.